Pessoal, vamos pensar agora em grandezas diretamente proporcionais e em grandezas inversamente proporcionais numa abordagem gráfica, certo? Numa relação um pouco mais matemática, vamos dizer assim. Pensemos aqui numa amostra gráfica da relação entre o número de frutas na banca e o dinheiro no caixa. Continuamos a nossa quitanda fazendo compras. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente está numa quitanda, beleza? Então, eu pergunto para vocês. Nós temos aqui uma tabela e nessa tabela duas colunas que correlacionam o número de frutas na banca da minha quitanda e o dinheiro que eu tenho em caixa. Então, eu percebo que, a princípio, eu tenho 20 frutas na banca e nada em caixa. E aos poucos, o número de frutas vai diminuindo e o dinheiro em caixa vai aumentando, certo? Por quê? Se o dinheiro aumenta, indica que essas frutas estão sendo vendidas. E se as frutas estão sendo vendidas, o número de frutas na banca vai diminuir. Mas, como estão sendo vendidas, o dinheiro em caixa vai aumentar. Percebam, dinheiro aumenta e, simultaneamente, o número de frutas na banca diminui. Através desses dados, nós podemos plotar, certo? Um gráfico do tipo XY no plano cartesiano, que correlaciona horizontalmente no nosso eixo X a quantidade de dinheiro em caixa e verticalmente no nosso eixo Y o número de frutas na banca. Percebamos, a princípio nós tínhamos 20 frutas e 0 dinheiro em caixa. Com o passar do tempo, o número de frutas foi diminuindo e o valor, do dinheiro em caixa foi aumentando. Não tinha nada, aumentou para 4, 8, 12, foi aumentando e terminamos com R$40 em caixa e nenhuma fruta na banca. Então, ao final do dia, todas as frutas foram vendidas e o nosso faturamento total foi R$40. Neste caso, vocês acreditam que seria um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, GDPs, ou grandezas inversamente proporcionais, GIPs? Bom, notemos que as diretamente proporcionais, se uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta. E nas inversamente proporcionais, se uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Então, neste caso, temos dinheiro aumentando e número de frutas diminuindo. Isso indica pra gente que, neste caso, a quantidade de dinheiro em caixa e o número de frutas na banca se relacionam como grandezas inversamente proporcionais. Nós obtemos, graficamente, uma reta decrescente, beleza? Coeficiente angular negativo. É uma reta decrescente. Pensemos agora neste outro exemplo. A amostra gráfica da relação entre o número de frutas vendidas e o dinheiro no caixa. Será que a relação entre frutas vendidas e dinheiro em caixa são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos observar aqui essa tabelinha de novo. Agora eu tenho duas colunas, mas nessas colunas eu tenho o dinheiro no caixa e o número de frutas vendidas. Percebamos que, a princípio, eu não tinha nada de dinheiro em caixa e também não tinha vendido nenhuma fruta. Estava bem ruim para a quitanda, viu, pessoal? Mas, de pouco em pouco, eu vendi 2 frutas aqui, 2 frutas ali e o dinheiro foi aumentando. Então, à medida que eu fui vendendo as frutas, o dinheiro em caixa aumentou. Percebamos que, ao final, nós temos R$40 de dinheiro em caixa e todas as frutas da banca, pensando que tínhamos 20 frutas no total, todas as frutas da banca vendidas. Graficamente, nós podemos também plotar um gráfico, certo? Cujo eixo X, eixo vertical, vai ser a quantidade de dinheiro em caixa e o eixo Y, eixo horizontal, dinheiro em caixa, e o nosso eixo Y, eixo vertical, número de frutas vendidas. Então, percebamos que, se nós formos transportar
Esses pontos aqui estabelecidos 00, 42, 84, se nós formos transportar esses pontos da tabela para o gráfico, nós vamos obter um gráfico deste tipo aqui. No início, nós tínhamos 0 frutas vendidas e 0 dinheiro em caixa. De pouco em pouco, vendemos 2 frutas, entrou R$4 no caixa. Depois, vendemos mais 2, mais R$4, R$8 em caixa. Mais 2 frutas, mais R$4, R$12 em caixa. E assim por diante. Então, percebamos que, à medida que o número de frutas vendidas aumentou, o dinheiro em caixa também aumentou na mesma proporção. Então, nós podemos dizer que o dinheiro em caixa e o número de frutas vendidas, por sua vez, são grandezas que se relacionam diretamente. São grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento um, eu aumento o outro e vice-versa. Se eu vendo menos frutas, eu tenho menos dinheiro em caixa. E nós obtemos um gráfico com o seguinte perfil: uma reta crescente, beleza, pessoal? Coeficiente angular positivo. Fechou?